Oi, gente, vamos falar hoje sobre a estática fetal. Estática fetal é a relação do feto com o útero e a pelve, a bacia da mãe. Nós temos três características dentro da estática fetal: a apresentação, a situação e a posição. Então, é importante aprender esses três. Apresentação. O que seria essa apresentação? A apresentação é a forma como o bebê ele vai descer lá na pelve. Mas como assim? Como assim? Vamos lá. Se o bebê ele tiver com a cabeça para cima em relação ao útero, aqui é o útero. E esse bebê ele tá com a cabeça para cima. Ele tá se apresentando de forma pélvica, porque a pelve tá para baixo. Então você tem que olhar o que vai sair na hora do nascimento. Vai sair a pelve ou vai sair a cabeça? Se for sair a pelve, ele tem a apresentação pélvica. Mas se esse bebê, aqui é o útero, toca a cabeça para baixo e na hora dele nascer, a primeira coisa que vai sair é o quê? A cabeça, não é isso? Cabeça dele. Então ele tem a apresentação cefálica. Ou seja, a apresentação, de certa forma, no conceito Suellen, é o que sai primeiro. Se sai a pelve, a apresentação pélvica. Se sai a cabeça, a apresentação cefálica. Cefálica de cabeça, né? Cérebro, cefálica. Pronto, então já sabemos que a apresentação é o que sai primeiro. Agora vamos falar sobre a situação. Se o bebê ele tiver assim, ó, gente, imagine que aqui é o útero, certo? Ó, aqui é os bracinhos de abração. Que é o útero. E o bebê ele tá, de certa forma, em pé. Ele tá na situação longitudinal, porque ele tá em pé, certo? Ele não tá, mesmo que ele esteja com a apresentação cefálica ou a apresentação pélvica, se ele estiver em pé, ele tem situação longitudinal. Agora, se eu tenho meu útero aqui e esse bebê ele fica cruzado no útero, ele fica assim, tipo, atravessando o útero, aqui é a cabeça, ó, aqui é o olhinho e aqui é a boca. Oi, mãe. Então ele tá com a cabeça pra cá, com a cabeça pra lá, ele tá cruzando o útero. Então a situação desse bebê é transversal, porque ele tá no posicionamento transversal, nessa situação transversal. Se ele estiver em pé, cabeça para cima, apresentação cefálica ou apresentação pélvica, mas está em pé, é situação o quê? Longitudinal. Se estiver deitadinho no útero, situação transversal. Deixa eu escrever só para fixar melhor. Primeiro eu vou situação longitudinal é o que? Quando o bebê ele tá em pé. E situação transversal quando o bebê tá deitado, certo? Deu para fixar? Pronto. Agora vamos ver a posição. Então a apresentação ela pode ser o que? Cefálica, se o bebê nascer primeiro a cabeça, ou pélvica, se o bebê sair primeiro a pelve. Situação ela pode ser longitudinal quando o bebê está em pé e transversal quando o bebê está atravessando o útero. E a posição é a relação do dorso do bebê com o útero. Então vamos lá. Se o bebê, ó, eu vou fazer a mãe inteira, que é a cabeça da mãe, pescoço, o útero, braço, perna. Aqui é o que? A esquerda da mãe, né? Porque ela tá olhando pra cá. Que é o olho dela, que ela tá olhando, e a boquinha. Oi. E aqui é a direita da mãe. Então, esquerda da mãe, direita da mãe é sempre o seu contrário, em frente ao computador.
Esse bebezinho, ele tá fazendo o quê? Eita, licença rapidinho, viu? Que tem ligação. Já vou atender a ligação. Então, gente, desculpa aí a interrupção, mas vamos voltar ao vídeo. Então, eu tenho aqui o lado direito da minha mãe e o lado esquerdo da minha mãe. O bebê, ele tá assim, cabecinha pra cá, que é o olhinho dele, e aqui é a boca, a boquinha. Tá vendo que ele tá com as costas pro lado esquerdo? Então a posição dele é esquerda, certo? Agora, se esse bebê, ele tivesse assim, ó, cabeça pra cá, com as costinhas pra cá, ele estaria na posição direita, certo? Vamos classificar esse bebê. A apresentação dele. A apresentação, o que é que vai sair primeiro? A cabeça, então a apresentação cefálica. A situação, ele tá em pezinho, então situação longitudinal. E a posição direita. Ah, mas se esse bebê, ele tiver numa situação transversal, vamos lá. O bebezinho, ele tá numa situação transversal, não é isso? Não tem como ser, porque a posição é a relação do dorso do bebê e o útero da mãe. Então, se eu tenho um bebê na posição transversal, o dorso do bebê não está do lado esquerdo nem do lado direito. Ele pode estar na anterior ou posterior. Então, se o bebê ele tiver numa situação transversal com as costinhas mais para frente, vamos dizer que ele está na posição anterior. Com o dorso virado mais para posterior, virado mais para trás, estou usando uma linguagem bem básica, ele está numa posição posterior, certo, gente? Então, se a situação for transversal, a posição logo vai ser anterior ou posterior, não tem como ser direita ou esquerda. Então, é isso. Eu vou dar agora algumas situações para a gente praticar. Eu não desenho assim muito bem, é porque é o Google Paint, mas se fosse outro programa. Eu tenho um bebezinho. Ah, faltaram algumas características agora mais específicas. A apresentação, ela pode ser o quê? Cefálica ou pélvica. Deixa essas características por último. Ai, desculpa, gente. Essas características por último, para que não tá pegando assim, para que possamos fixar melhor. Já sabemos que a apresentação ela pode ser cefálica ou pélvica, a situação transversal, longitudinal e a posição direita, esquerda, anterior ou posterior. Se a apresentação for cefálica, o bebê ele vai nascer como? Com a cabeça para baixo, é isso? Que é o bebezinho. Olhinhos, olhinhos, boquinha. É isso? Pronto. Ai, gente. Então, aqui é o bebê. E aqui é o útero. Então, ele tá cefálico. Esse cefálico, ele pode ser fletido. Como são detalhes mais específicos, deixei por último. Fletido ou defletido. Ai, o que significa fletido? O que significa defletido? Fletido é quando esse queixinho dele, ele tá aqui, né, ó. Que é a cabeça dele. Quando o queixinho dele tá tocando no tórax. Ele tá todo fletidinho, tá todo juntinho. Tá vendo? Como ele tá todo junto. O queixo tocando no tórax. Então ele tá fletido. E mais de 95% dos partos, o bebê ele nasce fletido. E o que é defletido? Então, defletido não vai, o queixinho dele começa a separar do tórax. Então eu tenho defletido de primeiro grau, defletido de segundo grau e defletido de terceiro grau. Qual a diferença? Primeiro grau. Aqui no defletido, quando ele começar a afastar um pouquinho só a cabeça,
Ai, gente, esse desenho tá péssimo. Ele começou a afastar só um pouquinho, tá vendo? Não tá tocando. Aí eu consigo sentir só a bregmática. Se eu fizer a palpação, eu consigo sentir a bregmática dele, porque ele tá saindo aqui de uma apresentação cefálica. Eu fiz a palpação, senti a bregmática dele, é primeiro grau. Ele tá defletido, apresentação cefálica defletida de primeiro grau, porque eu tô sentindo a bregmática. Aí ele virou mais um pouco. Virou mais um pouco. Agora ele tá mais assim. Lembra que isso é o contrário, viu? Porque eu tô desenhando, mas é o contrário, que é a apresentação cefálica. Tá bem mais separado. Não, ainda não tá suficiente. Cabeça tá... Ai, tô péssimo desenhista hoje. Cabeça tá assim mais pra frente, tá vendo? Que é o olho, que a boca tá um pouco mais separado do tórax. Então é segundo grau. Quando você toca, você consegue palpar a glabela dele, essa região aqui a testa. Resumindo. E terceiro grau, você palpa já o aumento dele, porque a cabeça dele tá toda pra frente. Aqui é o corpo e aqui é a cabeça. Gente, meus desenhos estão péssimos. Aí você consegue palpar o mento dele. Então não tocou nada. Então, tocou mento com tórax fletido. Começou a separar um pouquinho defletido do primeiro grau. Separou, mas você consegue sentir a fontanela bregmática, a brega. Separou mais um pouquinho o pescoço, assim, segundo grau, defletido segundo grau. Você consegue palpar a glabela. Abriu toda a cabeça, que você consegue palpar o mento, terceiro grau, certo? A apresentação, ela pode ser cefálica ou pélvica. Se for cefálica, divide-se em fletido e defletido. Ah, e se for pélvica, vamos lá. Pélvica é o seguinte, a pélvica, ela pode ser, vou deixar o bebezinho, ela pode ser completa e incompleta. Como assim, completa e incompleta? Se o bebezinho, ele tá aqui no útero, com a pelve para baixo, eu deveria ter desenhado os outros com a pelve para cima, porque aí não confundiria a cabeça de vocês. Que é o bebê, ele tá com a pelve para baixo, gente, que horror. Ele tá com a pelve para baixo, não é isso? E aqui é o que? Ó, a pelve da mãe. E os pezinhos dele, ele está tudo aqui na pelve. Ele tá com o corpinho todo na pelve, dentro da pelve. Então é pélvica completa, porque tá tudo dentro da pelve. Agora, se esse bebê, ele tá com a pelve aqui, tá com a cabeça aqui, a pelve aqui, e levanta um pé, sei lá, não sei pra onde, uma perna pra não sei aonde, os pés dele não estão na pelve. Então é incompleta, porque ele não tem M antes de C, gente, é N, pelo amor de Deus. N, de navio. Isso é um erro grotesco. E quando... Vamos lá, desenhar de novo. Aqui é a pelve da mãe, que é o bebê, certo? E ele coloca uma perna lá pra cima, sei lá, ele tira as pernas daqui. As pernas deles não estão completamente na pelve da mãe. Então, é uma pélvica incompleta, certo? Lembrando que se o bebê... e se ele não tá nem pélvico, nem cefálico, ele tá meio torto. Ele não tá nem saindo a cabeça, nem saindo a pelve. O que é que ele é? Ele não é pélvico nem cefálico. Então, o bebê, ele não tá nem assim, nem com a cabeça saindo, nem assim. Cabeça pra cima. Ele tá meio assim, meio tortinho. Qual é a apresentação? Aí, gente, a gente diz que é uma apresentação córmica. Uma apresentação córmica. Ela não é nem cefálica e nem pélvica. O bebê, ele não tá definido. Do mesmo jeito a situação. Se ele não tá nem transversal, nem na longitudinal, ele tem uma situação oblíqua, certo? A situação dele é oblíqua. Então,
Apresentação não é nem cefálica nem pélvica, apresentação córnea. Situação não é nem transversal nem longitudinal, situação oblíqua. Isso aí. Espero ter ajudado vocês e boa sorte. Beijos, bye.